Muito bem, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Raio-X da Odonto. Muito bem-vindos! Aqui eu ensino dentistas técnicas e estratégias para desenvolverem 100% de segurança, desde o momento do diagnóstico até mesmo a execução dos procedimentos. Então, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Joene, sou dentista e hoje nós vamos falar sobre como ter segurança no tratamento e ser indicados pelos pacientes. Então é isso, vamos começar. Estão preparados para esse programa? Aqui a gente vai trazer um raio-x completo da odonto para assim a gente conseguir um diagnóstico, hein? Então, vamos lá. Então, segurança, né? O tema mais aguardado do momento. O que é ter segurança para você? Segurança dentro da odontologia tem a ver com estabelecer diagnósticos precisos que possam te levar a uma execução mais segura e mais abrangente também, né? Quando você tem segurança, você consegue ir no X da questão e assim você consegue uma execução muito melhor e mais bem planejada, tendo em vista que você chegou a um diagnóstico preciso e de uma forma segura. Então, ter segurança na execução dos procedimentos é combinar uma série de elementos-chave que te proporcionam esses resultados de excelência. Então, a segurança é algo que se adquire ao longo do tempo. De acordo com que a gente vai desenvolvendo a nossa profissão, a gente vai automaticamente alcançando essa segurança. Só que eu digo para você, dentista, que está iniciando agora na carreira, você que ainda não alcançou segurança, não é preciso que você espere tanto tempo para alcançar essa tão sonhada segurança. É possível, através de técnicas e ferramentas, que você consiga alcançar essa segurança, mesmo que você esteja no início da sua profissão. Por que esperar tanto para ter segurança, se existem técnicas e formas de que isso aconteça, para que você consiga resultados de excelência o mais rápido possível? O mais rápido possível dentro da sua execução, dentro do seu dia a dia, independente da área em que você esteja atuando, ou mesmo se você ainda não tem o seu consultório. Independente do local que você atenda, a segurança, ela é um item importantíssimo. É ela que vai te nortear e vai te dar uma base para poder escolher e indicar tratamentos que te levem a resultados satisfatórios. E dessa maneira, você vai estar trazendo para o seu paciente uma forma segura, saudável, uma forma resolutiva de resolver as questões que o seu paciente te traz, todas as demandas que ele te traz. Então, é totalmente possível se chegar a obter essa segurança mais rápido, desde que isso seja treinado, que se tenha chaves certas para alcançar o patamar da segurança. Você precisa desenvolver. Uma vez que se descobre quais são essas chaves, você alcança mesmo não tendo tanto tempo assim de experiência quanto colegas que já estão há mais tempo no mercado, tá certo? Então, ela vai trazer quais são os benefícios de se ter uma segurança quando se trabalha dentro da odontologia. Primeiro, porque nós lidamos com pessoas e pessoas, elas geram expectativas. As expectativas que o paciente traz, elas são altamente únicas e específicas. Vai ser muito variante de acordo com o sexo do paciente, de acordo com as demandas de saúde que ele te traga. Então é importante que você, dentro da sua execução, você consiga alcançar esse patamar de segurança de uma forma que você consiga esse diagnóstico seguro, preciso e te leve a uma execução de excelência e de qualidade. Não é mais aceito que profissionais que não consigam estabelecer
a necessidade, os benefícios de se ter uma segurança na execução desses procedimentos. Então, quais são os benefícios primordiais quando você tem segurança para desenvolver os seus procedimentos dentro da odontologia? Primeiro, porque você otimiza o seu diagnóstico, você vai diretamente ao ponto e se torna também resolutivo, né? Então, consequentemente, você otimiza os seus ganhos e os resultados que te esperam na profissão. Na odontologia, ter segurança é a chave mais importante para a realização profissional, uma vez que possibilita a execução dos procedimentos com propriedade. E o benefício maior é a resolução de 100% dos casos dos pacientes que eles te trazem, todos os pacientes que te procuram. Quando somos capazes de trazer o máximo de resolução, dentro das nossas execuções, a gente passa a despertar no paciente a necessidade, a vontade de te pagar pela execução que você está desenvolvendo nesse paciente. Então, uma vez que você se torna um profissional referência para esse paciente, a consequência disso é a construção da sua autoridade como profissional. Tá? Através das indicações, que os seus pacientes vão te indicar, uma vez que eles se sentem seguros e felizes pelo tratamento, pela forma que você desenvolveu o seu trabalho com segurança e com fluidez. É necessário que se estabeleça esse diagnóstico de uma maneira precisa para que você consiga um resultado mais adequado e assim você não tenha retrabalhos. O paciente, uma vez que resolve as questões e as demandas que ele te traz, ele se torna grato, por tudo que você fez e foi capaz de proporcioná-lo, Às vezes, nós sabemos muito bem que existem pacientes que trazem demandas que às vezes não somos os primeiros dentistas que eles procuram. Primeiro, eles vêm de uma gama de profissionais, até chegar a você, ele já está ali às vezes já cansado, numa saga, buscando um profissional que vai estabelecer essa segurança que ele está buscando. Então, o paciente, quando ele sente que você está desenvolvendo um trabalho sério, seguro, e que vai dar a possibilidade de resolver as demandas que ele te traz, ele se sente mais tranquilo e se sente totalmente propenso a te indicar para pacientes da família, para colegas de trabalho, vizinhos e por aí vai. E assim você vai aumentando a indicação boca a boca. A famosa indicação boca a boca, ela acontece primeiramente com a satisfação que você causa nos pacientes de acordo com a resolutividade que você possa ter, de acordo com os resultados que você traz para o seu paciente. Então, dessa maneira, você alcança um patamar diferenciado na odontologia e tudo isso porque você desenvolveu, por meio da segurança, uma forma de trabalhar. Então, uma forma de trabalhar com segurança não é simplesmente chegar e fazer qualquer coisa na boca dos pacientes sem planejamento. É preciso um planejamento, uma coisa muito simples de se fazer quando você chega no diagnóstico correto. Então, uma vez que você estabeleceu de uma forma bem assertiva o diagnóstico do seu paciente, você tem total condição de chegar num planejamento mais adequado. Então, meus amigos, tudo bem até aqui? Como é que tá aí o entendimento até aqui? O que eu trago tá fazendo resultado, tá fazendo efeito aí, tá começando a fazer o tic-tac aí para funcionar e te dar esses estalos aí na mente, Então, isso é o raio-x. Vamos falar por dentro aqui o que acontece, tá bom? Então, o maior benefício que a gente pode ter quando a gente trabalha uma execução de excelência com qualidade, primeiro porque o paciente se torna altamente atraído por você. Ele se torna disposto a pagar o valor que você traz, as suas demandas de valor, a sua hora trabalhada, de uma forma
de uma forma que seja justa, que você se sinta trabalhando feliz por receber exatamente o valor que você merece, por estar trazendo algo que talvez esse paciente ainda não tenha tido a chance de chegar a um tratamento assim com a excelência que você tem a possibilidade de trazer. Tá? Falando de segurança, falando de excelência, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo que aconteceu comigo. Há 2 anos atrás, 2 anos e meio, não mais que isso, uma estudante de odontologia muito novinha, a Valquíria, chamada Val, né, me procurou e disse o seguinte: olha, doutora, é o seguinte, antes de começar minha faculdade, eu estava trabalhando no consultório como auxiliar. Só que eu me sinto muito insegura e eu gostaria de fazer um estágio. Para quem me conhece sabe que na clínica, constantemente, vez ou outra, eu tô sempre recebendo estagiários que estão cursando odonto. Então ela veio, ela teve contato com diversas áreas, tanto na área de cirurgia, de prótese, e enfim, ela foi passando por todas as especialidades, né? Pegou um pouquinho de endo também, clínica geral. Com isso, ela retornou para a faculdade se sentindo mais segura. Olha que eu tô falando de uma estudante ainda no início dos seus estudos. Então, ela conseguiu, na verdade, ela já veio com a intenção de desenvolver uma segurança. Eu tenho certeza que quando ela se formar, ela vai ter condição total de desenvolver uma odontologia de excelência, porque ela já está preocupada com a segurança ainda na fase da faculdade, antes mesmo de colocar a mão na boca daquele paciente. Então, quando o profissional busca desenvolver um trabalho com segurança, as consequências são, com certeza, resultados muito mais precisos e também seguros, né? Então, essa estagiária, né, a Valquíria, que esteve aqui com a gente, demorou mais ou menos aí, ela ficou mais de uns 6 meses, pegou de diversas áreas e hoje ela praticamente já está quase formada, vai ser uma baita de uma profissional, porque ela busca embasamento, ela se sentiu segura e não se conformou com aquilo, ela buscou o que ela precisava de embasamento para poder aplicar isso no dia a dia, juntamente com as informações que ela recebia através dos livros ali ainda no início da faculdade. Então, só para aterrissar, por que eu tô falando isso aqui para vocês? Né? Esse exemplo, por que eu tô citando esse exemplo aqui para vocês? Porque um profissional que se faz através do embasamento científico e também na vivência prática e que busca alcançar resultados de excelência, as consequências dele só podem ser de pacientes que se sintam felizes e realizados. Nós sabemos que quando desenvolvemos com segurança, nós afastamos as possibilidades de resultados indesejados, como por exemplo, pacientes que se sintam altamente na necessidade de buscar uma causa judicial. Então, quando nós trabalhamos com essa segurança, nós primeiro que nos posicionamos muito melhor perante o paciente para trazer resultados adequados, de uma maneira embasada e assim resultados muito melhores. E tudo que nós não buscamos e não queremos, e deve ser muito desagradável, ter que lidar com situações judiciais. Uma vez que nós, enquanto profissionais, investimos tempo, investimos conhecimento e gera todo um desgaste ter que lidar com todas essas situações judiciais. Então, buscar um embasamento científico é muito mais adequado e nos traz muito mais possibilidade de um resultado previsível, um resultado de excelência, tá certo?
Bom, aí você pode dizer para mim e eu vou entender completamente. Ah, Joene, mas será que realmente é possível obter segurança no tratamento e isso é indicado pelos pacientes dentro de um mercado tão competitivo? Com certeza você fez essa pergunta em algum momento da sua vida. Nós sabemos o quanto a odontologia se encontra competitiva, uma vez que temos para mais de 20 faculdades em certas cidades do Brasil. E eu diria para você que são fontes seguras do que eu vou dizer agora. Segundo dados oficiais do CFO, dentro do Brasil existem 20% dos dentistas pertencentes do mundo inteiro. Então, sabe a gama de dentistas do mundo inteiro? 20% estão dentro do Brasil. Isso equivale a cada 500 pessoas ter um dentista. É muito dentista para pouca população. Essa é a realidade. Então eu te entendo totalmente se essa dúvida já bateu na porta, na sua cabeça, assim como já bateu na minha, lá no momento que eu decidi, lá quando eu comecei a fazer odontologia. Eu também me fiz essa pergunta. Será que eu, enquanto dentista, vou ter um diferencial? Vou alcançar essa segurança para desenvolver um tratamento de excelência e assim ter mais indicações? Então, eu entendo totalmente a sua pergunta, mas eu quero desconstruir esse pensamento seu nesse momento. Tendo em vista, né, que existem muitos profissionais, o que nós podemos fazer para causar o nosso diferencial? É exatamente o oposto. É quebrar essa barreira de que achar que tem muito dentista para pouca população. A verdade é que você deve desconstruir isso e começar a entender que uma vez que você se coloca no mercado de uma forma segura, você já vai automaticamente causar o seu diferencial enquanto profissional, né? Então, existem assim muitos profissionais no mercado que às vezes estão desatualizados, não buscam informações, né? E esse mercado ele tá altamente competitivo. Essa é a grande realidade. Então, quando você entender que para você se destacar dentro de um mercado tão competitivo como a odontologia se encontra, você precisa apenas de duas coisas: segurança e qualidade. Tá bom? Então, quando você foca em segurança e qualidade no atendimento do seu paciente, né, que são fatores essenciais, você vai atrair e manter esses pacientes fiéis a você. Então, além de ganhar recomendações, porque não é só você fazer a execução do procedimento e ficar por aí. O importante é que você conquiste esse paciente e ele traga as demandas sempre que ele tiver. Você passa a ser a referência para esse paciente e assim você passa a ser o dentista dele, da família dele e do bairro inteiro e do trabalho, e enfim. Então, eu vejo, né, dentistas solicitando muitas radiografias no decorrer da clínica, na busca de, vamos dizer, entre outras palavras, atirando para tudo quanto é lado. Porque se não for isso, vai ser aquilo. Aí pede perapical, bite-wing, pede às vezes uma panorâmica, quando na realidade o problema não tem nada a ver com radiologia. Às vezes, dentro ainda da anamnese, você consegue extrair um dado tão importante que você já consiga, por fator de exclusão, remover ali o que não seria aquele diagnóstico. Então, quando você entende que você precisa ser mais resolutivo, você ganha tempo, você faz com que o paciente gaste menos, otimiza o tratamento dele, se torna resolutivo e assim diminui estresses que o seu paciente com certeza vai trazer. Demandas de estresses, por incertezas de diagnósticos, por incertezas enquanto vai sair o tratamento,
o quanto que ele vai precisar gastar no final, realizando tantos exames, né? Exames sanguíneos, exames radiológicos, exames tomográficos, ou mesmo às vezes indicando para outros profissionais, chegando lá sem uma imagem mais adequada, enfim. Então vai virando o quê? Uma bola de neve. Eu vejo muitos profissionais que no momento do diagnóstico trazem essas demandas de insegurança e assim, através da insegurança, não consegue se chegar a um diagnóstico preciso e vira essa bola de neve, pede um montão de exame e não foi resolutivo e não foi nada. Então, como é que você vai organizar um tratamento? Na verdade, existem ferramentas, tá? Dentro da anamnese, para você estabelecer uma forma eficaz e segura e ter 100% de segurança para trazer esse diagnóstico de uma forma mais otimizada e de uma forma precisa. E com isso, nós sabemos que quando chegamos a um diagnóstico preciso, basta apenas fazer o planejamento e se chegar a uma execução de excelência e qualidade. E assim você vai trazer resultados satisfatórios e o seu paciente vai automaticamente se sentir predisposto a te indicar, né? A partir do momento em que a gente faz a execução com qualidade, esse paciente automaticamente se sente grato, se sente feliz, se sente muito tranquilo em fazer o pagamento por alguém que conseguiu de fato resolver as questões que ele trouxe. E eu digo isso porque na prática clínica é assim que acontece. Muitas vezes, constantemente, quando a gente para observar dentro da anamnese, o paciente relata que já passou em diversos profissionais e nunca conseguiu chegar a vamos dizer, a um denominador comum. Nunca conseguiram trazer uma resolutividade ou um diagnóstico que faça com que o paciente entenda e coopere com aquele procedimento, com aquele tratamento. Muitas das vezes nós sabemos que é necessário que o paciente faça a complementação do que nós estamos planejando em casa. E se o paciente não tem ideia desse diagnóstico, ele não tem condições de desenvolver uma maneira de dar continuidade a esse home care, né? A esses cuidados que ele precisa ter em casa. Tá certo? Então, constantemente eu recebo algumas perguntas, algumas interações, as quais me deixam muito feliz. Eu queria dividir aqui agora com vocês, tá? Primeiramente, eu vou começar aqui respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que muitos de vocês, colegas, também podem estar com essa mesma pergunta. Como posso me destacar e construir uma reputação que leve a indicações? Com certeza, essa é uma pergunta muito legal, tendo em vista que o mercado de trabalho se encontra altamente competitivo. Então, primeiro, quando você foca num trabalho com segurança, né, para realizar esse diagnóstico preciso e assertivo, você vai ter condição de dar um tratamento de qualidade e vai obter retorno financeiro, por que não? Claro, dos seus tratamentos que você está causando, que são tratamentos satisfatórios. São tratamentos que não vão te dar, por exemplo, retrabalhos. Então, é extremamente importante, necessário que a gente consiga estabelecer esse diagnóstico seguro para poder chegar nesse planejamento também. Tá certo? Então, meus amigos, eu tenho mais uma pergunta aqui agora que eu gostaria de dividir com vocês. Vamos lá, hein? E eu queria aproveitar para pedir, quem tiver perguntas, vocês podem colocar dentro da caixinha lá no Instagram. Eu vou ter, assim, um prazer enorme em dividir todos esses conhecimentos, tudo que a gente vem trazendo aqui, tá certo? É maravilhoso a gente dividir conhecimentos e assim a gente acrescentar aprendizados na prática clínica, né? Uma vez que a gente fala de segurança, é importante a gente abordar esses assuntos. Então, pergunta número 2. Quais são as etapas práticas que devo seguir
para aprimorar minha segurança nos tratamentos e construir uma reputação que leve a mais indicações de pacientes. Então, dentro da prática clínica, o que nós precisamos fazer para causar uma reputação que leve a indicações desses pacientes? Primeiro, você precisa desenvolver uma prática de escuta individualizada. Mas como que isso funciona? É você identificar as particularidades de cada paciente, porque somente as demandas bucais às vezes não são as mais indicadas para você chegar no denominador comum do que está acontecendo com o que é o problema que esse paciente está trazendo. Muitas das vezes as origens bucais estão na forma como esse paciente se porta na comunidade, na forma como esse paciente acredita que é a saúde ou a doença. Então, é uma interação de fatores que vão fazer você chegar a um diagnóstico mais preciso e mais seguro. Quando você desperta consciência para isso, você vê que é muito mais simples do que parece. Desde que você organize as suas ideias para chegar nesse tratamento individualizado e extrair as informações mais adequadas e mais assertivas, e assim você chegará num resultado muito melhor e muito mais seguro. Então, continuando ainda, eu diria para você que não é necessário você sair pedindo 1000 exames, fazer o paciente gastar com isso, gastar tempo, aumentar a insegurança desse paciente, sendo que se você for mais assertivo através do método de excluir as possibilidades que não vão te levar a um diagnóstico seguro, isso daí você vai estar encurtando o seu tempo para chegar mais rápido possível nesse diagnóstico. Dessa forma você otimiza o seu tempo e também consegue chegar num resultado muito mais rápido, né? Então, e também outra coisa que eu diria para você, só trabalhar dessa maneira, desenvolvendo essa escuta individualizada, se você não tiver esse aprimoramento constante, também não vai te fazer chegar nos resultados tão otimizados, porque a prática clínica, ela é altamente variável. Então, quando nós temos conhecimento disso, nós identificamos a necessidade de fazer atualizações profissionais que te dê condição de desenvolver práticas mais seguras, adequadas, mais voltadas para a realidade dos pacientes no momento mais atual. Então, vamos lá. Hoje nós abordamos tópicos que eu diria para vocês altamente necessários se você quer causar dentro da sua rede de pacientes uma rede de indicações. Primeiro, nós falamos da necessidade de se desenvolver um trabalho com segurança. Quais são as consequências de se desenvolver um diagnóstico preciso e seguro e assim chegar a um tratamento adequado. Nós também trouxemos aqui perguntas e respostas sobre o que fazer para chegar em um diagnóstico com segurança, mas com qualidade e assim causar essas indicações, não é mesmo? Nós também abordamos aqui, falamos um pouquinho da necessidade dessa segurança quando um profissional começa ainda no início da sua carreira a trazer preocupações quanto a isso para poder se tornar um profissional embasado cientificamente e assim trazer resultados muito melhores. Trouxemos também ainda aqui, vamos lá, alguns erros que os dentistas andam cometendo no momento de se estabelecer um diagnóstico seguro e com eficiência, tá certo? Falamos ainda do que fazer para você chegar lá mais rápido, né? A técnica de se ouvir esse paciente de uma forma individualizada, de uma forma que seja única, exclusiva para aquele paciente e assim direcionar os seus resultados também e tratamentos de uma forma única, pois nós sabemos que cada paciente
tem uma demanda que é única e que o que funciona para um paciente pode não funcionar para outro, porque nós sabemos que as demandas que eles nos trazem são totalmente importantes e devem ser também consideradas para se chegar nesse diagnóstico final e assim trazer a resolução mais adequada para o caso específico daquele paciente, tá certo? Então, foi um prazer enorme trazer todas essas abordagens e me despeço aqui com um coração muito grato, feliz por isso e até o próximo Raio X da Odonto. Até mais, um abraço!